Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos conhecer os acontecimentos marcantes de Gênesis capítulo 14, quando Abrão enfrenta reis poderosos para resgatar Ló, triunfa com a ajuda de Deus, e ao retornar, encontra o enigmático Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Um capítulo de coragem, fé e revelações importantes. Gênesis capítulo 14. Abrão liberta Ló. Nesse tempo Arrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Guim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Admá, Semeber, de Zebuim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refães em Asterote-Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savec-Eliataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até o Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zebuim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Guim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e, quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol e Manre podem ficar com a parte deles. Explicação: Gênesis 14 nos leva a um dos episódios mais impressionantes da vida de Abraão, em um capítulo que mistura guerra, política, fé e revelações espirituais profundas. Aqui vemos como Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio a conflitos que parecem impossíveis de vencer. A história começa apresentando uma grande guerra entre 4 reis poderosos do Oriente e 5 reis da região de Canaã. Era um conflito que envolvia cidades importantes como Sodoma e Gomorra. O cenário é tenso, e esses 4 reis tinham dominado a região por 12 anos, e quando os povos locais tentaram se rebelar, a resposta veio na forma de uma batalha devastadora. Os exércitos mais fracos foram derrotados, cidades foram saqueadas, e entre os levados como prisioneiros estava Ló, e o sobrinho de Abraão.
Ló havia escolhido viver perto de Sodoma, e agora estava no meio das consequências daquela escolha. Quando um mensageiro conseguiu fugir da batalha e avisar Abraão sobre o que havia acontecido, Abraão não hesitou, e mesmo não sendo um rei, e mesmo não tendo um exército profissional, e ele reuniu 318 homens treinados de sua própria casa, e homens que cresceram com ele, e homens que conheciam sua fé e sua liderança. Isso já revela algo poderoso. Abraão tinha uma casa forte, organizada e preparada, e acima de tudo, e confiava que Deus lutaria ao seu lado. Abraão partiu em perseguição aos reis que haviam levado Ló, e usou uma estratégia ousada, e atacou durante a noite, e de surpresa, e dividiu seus homens, e criou uma confusão no acampamento inimigo. A vitória foi tão completa que os reis poderosos fugiram, e Abraão recuperou tudo, e trouxe de volta Ló, sua família, seus bens e os bens das cidades atingidas. Foi uma vitória que não poderia ser explicada apenas por força humana, e mais pela mão de Deus que guerreava por ele. Quando Abraão retornou, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Ele foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é uma figura misteriosa nas Escrituras, e aparece sem genealogia, sem explicação, e mais com uma autoridade espiritual impressionante. Ele traz pão e vinho, e abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, e declara que foi Deus quem deu a vitória a Abraão. É como se Deus estivesse publicamente confirmando: eu estou com você. Eu estou na sua história. Eu lutei por você. Abraão, ao ouvir aquela bênção, reconhece imediatamente a autoridade espiritual daquele sacerdote, e entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse é um dos momentos mais antigos da Bíblia em que aparece a prática do dízimo, feito de forma voluntária, e como reconhecimento de que toda vitória vem de Deus, e não vem da força humana, e não vem da estratégia, e mais do Senhor. Logo depois, o rei de Sodoma se aproxima de Abraão e faz uma proposta. Ele diz para Abraão ficar com os bens recuperados, desde que devolva apenas as pessoas. Mas Abraão, firmemente guiado por princípios espirituais, recusa. Ele declara que não quer nada que venha do rei de Sodoma, e nada que pudesse fazer aquele rei dizer: eu enriqueci Abraão. Abraão sabia que sua prosperidade tinha que vir exclusivamente da mão de Deus. Esse detalhe revela o coração íntegro e desapegado de Abraão. Ele não lutou por ganho pessoal, ele lutou por justiça, ele lutou por Ló, e lutou porque confiava que sua recompensa viria do céu e não dos homens. Gênesis 14 também nos mostra algo profundo sobre escolhas espirituais. Ló escolheu Sodoma por causa da aparência da terra, pela vantagem material, mas essa decisão o colocou em perigo. Em contraste, Abraão escolheu depender de Deus, e por isso viu livramentos, vitórias e bênçãos que nenhum ser humano poderia produzir. Esse capítulo é um convite para refletirmos sobre de onde vêm nossas decisões, se vem do olhar humano, ou da confiança no Senhor. Outro ponto importante é a revelação de Melquisedeque. No Novo Testamento, especialmente em Hebreus, ele aparece como uma figura que simboliza Cristo, um sacerdote eterno, em que abençoa, alimenta, intercede e confirma as vitórias do povo de Deus. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, é como um vislumbre do sacerdócio perfeito de Cristo, que nos fortalece e nos dá acesso à presença de Deus. Ao final do capítulo, vemos Abraão firme, fiel, íntegro e protegido. Ele demonstra a coragem para lutar, sabedoria para decidir, humildade para reconhecer a bênção, e maturidade espiritual para recusar aquilo que poderia comprometer sua fé. Abraão entende que sua vida está nas mãos do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Gênesis 14 é um lembrete poderoso de que Deus está presente até nos conflitos que parecem maiores do que nós, em que Ele nos dá estratégias, força e livramento, que Ele coloca pessoas certas no caminho, que Ele confirma sua bênção, e que toda vitória verdadeira vem dele. É também um capítulo que nos chama à fidelidade, e ao reconhecimento, e ao desapego, e à confiança em um Deus que honra aqueles que andam pela fé. Assim, ao olharmos para a história de Abraão neste capítulo, aprendemos que Deus não nos abandona no dia da batalha. Ele nos guia, nos protege, e nos lembra de que, no final, toda a glória pertence ao Senhor. Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.